No centro de tudo isso, quase que, quase que contribuindo para o equilíbrio entre eles, situa-se nos chapadões centrais do Brasil o Cerrado, que tem uma história evolutiva muito peculiar, que eu vou falar daqui mais um pouco. E o Cerrado então funciona em contato com quase todos esses ambientes ou matrizes ambientais brasileiras. Então o Cerrado, ele se caracteriza por um gradiente vegetal super variado, que varia desde os campos até as áreas de matas, as áreas sombreadas, passando por vários subsistemas, dentre os quais o Cerrado estrito sensu, o Cerradão, as veredas, né, são ambientes típicos do Cerrado. Os rios são rios permanentes, de água cristalina, porque suas nascentes são aqui. Então, os rios do Cerrado são rios permanentes e responsáveis pela alimentação das grandes bacias hidrográficas sul-americanas. Pois bem, eu fiz essa introdução para dizer que como a nossa política e a nossa economia, ela é capaz até de mudar a nossa geografia e a nossa fisiografia. Porque hoje, fisiograficamente, os campos de Tumucumaque não existem. Então, os nossos alunos dos cursos de geografia e mesmo os alunos de segundo grau, primeiro grau, já não aprendem mais que os campos de Tumucumaque constituem uma matriz ambiental brasileira, um sistema biogeográfico único, típico. Por quê? Porque ele foi incorporado à Amazônia. Agora, veja as consequências disso. Quando você incorpora um ambiente como esse dentro da Amazônia, você exige o mesmo tipo de planejamento ambiental que é exigido para a Amazônia, você exige para os campos de Tumucumaque. Consequentemente, você vai influenciar no regime climático, você vai influenciar na hidrografia da região, porque quem retém a água para alimentar os aquíferos que vão alimentar o Rio Negro, afluente importante da margem esquerda do Amazonas, são os aquíferos, né, do arenito, dos campos de Tumucumaque. Além do mais, o que isso significa? Significa porque eu aumentei em tese a Amazônia, mas na realidade não houve um aumento da Amazônia. Eu aumentei em tese porque agora eu posso estar livre para liberar áreas da Amazônia para ser derrubada e no seu local se implanta as pastagens com gramíneas exóticas e a partir do avanço dessas pastagens, né, você vai implementando paulatinamente a agropecuária na Amazônia, coisa que já existe. Antigamente, o centro-oeste do Brasil era considerado o maior produtor de carne do Brasil. Hoje já é a Amazônia, Pará, parte da Amazônia, norte de Mato Grosso. Tudo isso já foi desmatado, já foi implantado o capim braquiária, que é exótico, e nessas áreas desmatadas existem grandes fazendas, grandes empreendimentos agropastoril, principalmente visando a criação do gado bovino. Então, só dando uma noção de como isso funciona. Com relação ao Cerrado, aconteceu basicamente a mesma coisa.
existe, inclusive ainda tramitando no Congresso Nacional, um projeto de lei chamado PEC do deputado Pedro Wilson Guimarães, que propõe a transformação do Cerrado em patrimônio nacional. O que habilmente os políticos fizeram? Não, eu não considero o Cerrado patrimônio nacional, mas desmembro do Cerrado o Pantanal mato-grossense e transformo o Pantanal em patrimônio nacional, o que não significa que o Pantanal será preservado, mas simplesmente em termos de metafórica, né, o Pantanal foi desmembrado do Cerrado e considerado patrimônio nacional. E o Cerrado continua então sendo área de expansão da fronteira econômica do Brasil. Então veja como as coisas acontecem no Brasil. Então acontecem dessa forma, sendo que dentro do Cerrado nós temos vários pantanais. Na área de Flores de Goiás nós temos pantanais, na área do Rio Javari nós temos vários pantanais, na área do Rio Claro nós temos pantanais, na área e várias outras áreas do Cerrado, né? Em Alvorada do Norte nós temos área de Pantanal também, semelhante ao Pantanal mato-grossense. No entanto, essas áreas estão dentro da área do Cerrado e, consequentemente, já estão sendo ocupadas pelos empreendimentos agropastoril. Então vejam vocês as consequências de se usar esse tipo de conceito e as consequências de como funciona a política econômica do Brasil, que não se leva em consideração a opinião dos pesquisadores e, consequentemente, não se leva em consideração a fisiografia brasileira. Então, essas são as primeiras considerações que eu gostaria de dizer.